Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 2, meu querido Mac. Você está em que AP? Positivo, Bu. Estamos na linha Amplexus Cavalariano. Saudações a todos os ouvintes. Maravilha. Hoje a gente vai falar de interessante, né? Balinhas de caramelo. Um doce assunto, não? Um doce assunto, balinhas de caramelo. Imagine você, meu caro Madruga, que você está lá no meio da batalha, no calor da batalha, balas voando sobre a sua cabeça, aquele cheiro de cocô pelo chão, e de repente o pessoal da sua logística manda para você balinhas de caramelo. Eu acho que eles têm bom coração, apesar de não ter uma boa imaginação no caso. Eu acho que poderiam imaginar que a gente precisasse de outra coisa, não? Talvez não estar ali, né? É um início. É o início. É um início. Mas conta pra mim que história é essa de um grupo de Marines que estava em batalha na Guerra da Coreia, tentando se livrar de um bolsão, aliás, no meio de um bolsão com um monte de chinês em volta, pede munição e recebe balinhas de caramelo. Pois é, eu só dar uma situada no ouvinte, a gente tá falando aí no episódio do iniciozinho da Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia ela começou em 25 de junho de 1950 e foi a 27 de julho de 53. Então são aí 3 anos, 1 mês e 2 dias de guerra. Até foi assinado um armistício, tal, delimitando a zona desmilitarizada para não dar rolo, mas ninguém até agora assinou um acordo de paz. Então as Coreias continuam em guerra, né? Pelo menos pela letra da lei, continuam em guerra. Essa batalha específica, ela aconteceu ali entre 27 de novembro e 13 de dezembro de 1950. Foram 17 dias ali que marcaram a saída definitiva das forças aliadas, e aí eu falo aliadas porque normalmente a gente pensa, a Guerra da Coreia foi Estados Unidos, tal, não foi, não, tinha inglês, tinha um monte de aliado ali no meio também. Gente, australiano. Tinha. E foi a retirada dessas forças aí do território onde hoje permanece a Coreia do Norte. Então a proporção em campo era nessa batalha, de 120 mil combatentes chineses para 30 mil aliados, dos quais cerca de 15 a 17 mil eram combatentes. Que beleza. Pois é, então, que beleza. como 10 previsto... 10 para 1, vai. Vamos arredondar. Pois é. Vamos arredondar. Como previsto, os chineses ganharam, mas saiu um preço alto, bem alto, porque eles falharam em cercar esses 30 mil aliados aí, e acabaram desmobilizando em cerca de 40% a força de combate terrestre chinesa até março de 51. Então, empurraram os aliados para o sul, mas saiu muito, muito caro para os chineses. E o que isso tem a ver com balinha de caramelo? O que isso tem a ver com balinha de caramelo? É que os aliados entraram até essa região do reservatório de Chozin, ou represa de Chozin, ou lago Shangjin, depende muito de quem escreve, de quem lê. A gente está cagando e andando por aí, toca o pau. Exatamente. É uma pocinha d'água lá artificial que foi feito para suprir o vilarejo. Água pessoal do vilarejo, exatamente. Então, inverno, temperaturas durante o dia de mais ou menos 5 graus negativos, à noite chegava a 25 graus negativos. Que gostoso. E uma tentativa de cerco dos chineses por essa equipe de Marines e alguns ingleses e australianos e afins que estavam lá pro meio. Aí, que situação de cerco, força aérea dos dois lados pegando por cima, ficava meio chato de fazer reabastecimento. É justo. É justo. Lá pelas tantas, quando acabou de vez, os Marines mandaram uma mensagem de rádio pro pessoal da logística, usando um código que já tinha sido combinado antes. Em vez de pedir abertamente para todo o rádio norte-coreano e chinês ouvir que eles estavam pedindo munição, né, para artilharia, eles pediram Tootsie Rolls, né, o nome de uma balinha de caramelo que foi inventada lá em 1896 e que tinha característica física legal, de apesar de ser uma balinha de caramelo, ela não desmanchava no calor. Então era legal assim para ter em batalha. Então pediram lá caixas de Tootsie Rolls. Que beleza. Esperando receber munição. Aí que eu não sei se o cara da logística lá não leu o troço, ninguém falou pra ele do código. Era o estagiário, cara, certeza que era o estagiário. Porra, o cara mandou centenas de caixas de balinha de caramelo pros negros que estavam lá na represa. Pois é. Bom, a vantagem
é o seguinte: descobriram uma nova característica física da balinha, ou seja, além dela não derreter no calor, ela também não congela no frio. Então, numa temperatura onde até as retroescavadeiras disponíveis ali para cavar trincheira estavam emperradas, os armamentos emperrados, comida era difícil de esquentar, porque você num cerco não vai ficar acendendo muita fogueira também para denunciar a posição. Não acende nenhuma fogueira. Pois é. Então, na falta do que comer, chegar aquelas caixas de balinha. Já sei. Eles pegaram o estilingue e começaram a lutar com balinha no estilingue, certeza. Não duvido, cara, não duvido. E outra coisa, para saída dessa tentativa de cerco ali, quase todas as viaturas aliadas estavam cheias de buraco de tiro da tropa chinesa. Uhum. Então, para evitar essa ventilação gostosa num lugar que já fazia de menos 5 a menos 25 graus, também descobriram que essa balinha era uma Durepox improvisada bem legal. Então mastigava aquilo, tirava um pouco de açúcar para a boca, porque no fim das contas estava todo mundo precisando de comida também, nessa temperatura, e ainda usavam a Durepox para tampar os buracos da lataria da viatura. Cara, MacGyver na Guerra da Coreia. Exatamente. MacGyver ficaria orgulhoso das Toots Rolls aí. Mas como diria nosso querido Roland Smith, são Marines, né? São Marines, exato. Marines. Provavelmente estariam mastigando projéteis a essa altura do campeonato se eles estivessem disponíveis em quantidade, mas já que jogaram balinha, vamos mastigar a balinha. E deixa eu te perguntar uma coisa, eu acho que é uma pergunta pertinente a esse assunto. E a munição nunca chegou? Não. De artilharia, não. Não chegou. Eles romperam o cerco, como a batalha foi comparada com as grandes batalhas que a gente está acostumado a estudar, como a gente viu agora de Stalingrado, de outras coisas, campanhas gigantescas com centenas de divisões e coisas. Uhum. Essa foi uma batalha decisiva, mas foram 17 dias, né? Então foi a tentativa do cerco, a saída do cerco, na qual a energia fornecida para os combatentes pelas balinhas foi também decisiva. Então deu um turbo ali na moral do pessoal para conseguir romper esse cerco com uma munição tradicional e sair dali. Que beleza, cara, que maravilha. Eu fico feliz dessas. É uma estagiada, né? Essa foi uma estagiada do Private Snafu. Quem não conhece o Private Snafu, por favor, procure na internet. Private Snafu, S-N-A-F-U. Tá bom? Procure. Era um quadrinho americano para ensinar os jovens recrutas que iam para a Segunda Guerra Mundial a como se comportar nas trincheiras, a como limpar suas armas, porque os Estados Unidos no início tiveram um problema sério de manutenção de equipamentos e até mesmo de como se portar ali em campo, né? Mas procurem Private Snafu, a cara dele é sem igual. Eu lembro que eu li uma vez, agora não sei te dizer aonde, esse negócio de manutenção americana, né? O pessoal da Força Aérea Brasileira, na Itália, com aqueles P-47 trabalhando a toda, fazendo 3 missões por dia, às vezes, e a equipe de mecânicos americanos chegando e perguntando como que eles faziam para os aviões não pifarem e permanecerem na atividade tanto tempo. E daí o pessoal brasileiro teve que responder, não, a gente segue o manual de manutenção. Manual. Só. A gente lê o manual aqui, traduziram o manual pra gente, a gente faz o negócio aqui e o negócio funciona. Que beleza. Que incrível, né? O manual funciona. Que maravilha. E, bom, interessante isso, mas eu soube que tem um outro caso de um avião da Segunda Guerra Mundial, que é um avião que sofreu mitose. Mas ela não terminou, porque ele ficou grudadinho um no outro. Cara, é horrível. A guerra é feia, mas esse avião é horrível. Não é? Até bonitinho. Porra. Até bonitinho. A origem dele é legal. Ele é um P-51D Mustang, que é lindo, só que ele teve um acidente genético ali, ele quis se dividir. A ideia do pessoal da North American foi fazer um avião de escolta de longo alcance para as B-29 que pudesse sair de repente lá das Ilhas Salomão, lá de perto de Guadalcanal, e escoltar as B-29 até Tóquio. Uhum. Então
excede em muito o alcance dos P-51 e até dos P-38, que é uma outra aeronave de 2 caudas ligadas lá atrás. É um negócio lindo, eu acho lindo o projeto do P-38. Vira e mexe, ele vira meu fundo de tela do computador do trabalho. Aqui eu tenho fotos ótimas. Bom, deixa eu voltar para o assunto. Então, dentro dessa ideia de escolta de longo alcance, vários testes foram feitos. Um dos melhores aviões disponíveis na época, como era o Mustang, usaram o Mustang para servir de base de projeto. Entendi. Aí Oi, desculpa. Não, eles cortaram metade da asa direita de um, metade da asa esquerda de outro, juntaram, não é? Uniram as caudas e ficou pronto. E 2 pilotos com 2 cabines totalmente funcionais. Então vai o Zé pilotando de um lado até o Zé ficar cansado, passa o turno pro João, o Zé descansa, o João pilota. Equipe, né? Vamos trabalhar em equipe. Porque a gente está falando de longo alcance, realmente longo alcance. Realmente longo alcance. Milhares de quilômetros de distância. E mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, durante a campanha de bombardeiros anglo-americana na Europa, você tinha situações onde os caças não conseguiam acompanhar até o fim do trajeto e voltar aos bombardeiros. Então eles voavam em formações cerradas, tentando garantir uma defesa de 360 graus contra o inimigo, né? Daí aqueles enxames de bombardeiros, né? Sim. Aquela massa de negócio atirando para tudo quanto é lado para tentar se defender dos caças inimigos. E isso daí virou um avião de combate mesmo, né? Virou. Não deu tempo de voar em combate na Segunda Guerra, que acabou um pouco antes das primeiras unidades operacionais irem para campo, né? Mas alguns testes para melhoria foram feitos logo depois da guerra. Então, para autonomia de voo, fizeram um teste direto, sem paradas, do Havaí a Nova York. Então, 8.100 quilômetros sem paradas em cerca de 14 horas e meia de voo. Então, se a ideia... Caralho, e sem reabastecimento, né? Lembrando que não existia reabastecimento no ar como existe hoje, né? Exatamente, era combustível que ele podia carregar dentro dos tanques de asa, mais os tanques externos ali. E vai, querido, né? Vamos ver o que você aguenta de autonomia. E tudo calculado, né? Mas um teste em condições meteorológicas é sempre mais interessante que um teste de cálculo. Sem dúvida. E ele acabou indo a combate na Guerra da Coreia, que é a Guerra das Balinhas, né? A Guerra das Balinhas. A Guerra das Balinhas. Foi o primeiro avião americano a entrar em combate e derrubou os 3 primeiros aviões inimigos da guerra, sendo um deles, mãos para o céu, glória a Deus, um avião soviético Yak-11 foi pro chão. Então, que maravilha. Não precisávamos... Um beijo para você. Finlândia. E era o nomezinho dele era o quê? P-102? P-82. Ele começou como P-82, mas depois virou F-82. Porque em 11 de junho de 48, a USAF trocou a nomenclatura básica dos aviões. Então o P de Pursuit, de perseguição, virou F de Fighter. Daí que a partir de 48, os caças passaram de P para F na nomenclatura. Então F-82 Twin Mustang era o nome dessa coisinha feia, porém eficiente. Não, ele é muito bonitinho, a gente vai colocar... no nosso site a gente vai colocar um videozinho dele voando do YouTube. Ele realmente ficou um avião bonitinho. Ficou, podia ter ficado mais feio, né? Pensa 2 P-47 emendado. Não, realmente, é 2 tratorzão, né? Não ia rolar. E para quem tiver oportunidade de viajar a alguns museus aí nos Estados Unidos, ainda existem 5 deles em condições razoáveis. Nenhum deles em condição de voo, mas pelo menos 2 plenamente restaurados e 3 em processo de restauração. Em exibição estática, né? Exatamente. Que maravilha, gostei muito desses 2 assuntos, hein, meu Bacaninha, querido? Né? Bacaninha. Guerra da Coreia é uma coisa que a gente não tem muito costume de ir atrás, mas traz coisas bem interessantes, assim, ensinamentos militares bem interessantes, além de curiosidades válidas
como o assustador de urubu, o F-82 Twin Mustang e o Durepox mastigável. Né? Epóxi mastigável que salvou os US Marines na Coreia. Exatamente. Que maravilha. Lembrando o nosso querido ouvinte que o CGCast 13 já está no ar com Stalingrado e a gente está preparando para gravar o CGCast 14 sobre a guerra aeronaval no Pacífico. Sensacional. Vai ficar sensacional também. Exatamente. Meu querido Madruga, muito obrigado pela sua presença nesse Partículas de História Militar e voltamos semana que vem se tudo der certo. Positivo, abraço. Abraço, tchau.